Bora lá, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui. É dia de jogo importante contra o Avaí, mas o assunto desse vídeo é outro. Eu quero contar pra vocês quanto a direção do Inter vai precisar desembolsar para contratar 3 jogadores que hoje estão no elenco e devem ser comprados, como estão essas negociações e quanto o Inter vai precisar gastar, seja de forma parcelada, seja um pagamento à vista, como o Inter vai fazer para comprar os 3 jogadores que hoje precisam de fato serem adquiridos em definitivos. E eu falo de 2 zagueiros, Vitão e Kaique Rocha, e o nome mais importante, um dos destaques da temporada, o atacante Wanderson. Eu vou atualizar vocês de como estão essas negociações, o que o Inter precisa fazer e a soma dos valores. Quanto o Inter precisa desembolsar para comprar esses 3 jogadores em definitivo. Vamos então, rapaziada, vamos falar mais de Internacional por aqui. Antes disso, vou pedir o apoio de vocês. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos, com a família, que é vídeo importante sobre contas do Inter para comprar aí 3 jogadores. E eu tenho aqui, ó, anotadinho os valores de todas as apurações que a gente já vinha fazendo ao longo dos últimos dias, mas eu quis trazer esse balanço aqui para vocês de quanto o Inter vai precisar gastar para comprar esses 3 jogadores, tá certo? Esse vídeo sempre com apoio da KTO. KTO.com. Tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não perde tempo, corre lá na KTO, faz a tua fezinha. Tem Inter e Avaí hoje à noite, lá na ressacada. Eu já falei no último vídeo, mas deixo aqui de antemão. O Inter vai ganhar do Avaí, pessoal. Confia, vai lá na KTO, faz a tua fezinha. Não vai ter erro, não vai ter outra, tá certo, pessoal? Bom, são 3 jogadores hoje no elenco do Inter que precisam ser comprados. Tem a situação do Depena, que não precisa ser uma compra, o vínculo dele termina com o Dinamo de Kiev, e aí o Inter já vai adquirir esse jogador em definitivo. Mas as 3 compras que o Inter precisa fazer, o atacante Wanderson, o zagueiro Vitão e o zagueiro Kaique Rocha. Eu quero começar sobre as 2 mais simples, os 2 zagueiros que devem de fato permanecer em Porto Alegre, tá certo? Bom, o Kaique Rocha é a situação mais tranquila. Tem uma obrigação de compra, batendo metas. Ele chegou junto à Sampdoria há um ano, né? Vai fazer um ano que o Kaique Rocha tá aí. Ele chegou em agosto de 2021. Chegou com um empréstimo de 2 anos junto à Sampdoria da Itália, ou seja, ele tem empréstimo com o Inter até agosto do próximo ano. E o Inter deve comprar esse jogador. É um valor baixo, até nos bastidores o Inter já se organiza para isso. É em torno de 1 milhão de euros. É 900 e uns quebrado, mas arredondando, 1 milhão de euros para comprar o Kaique Rocha. O Inter vai comprar toda a porcentagem possível deste zagueiro. É um zagueiro promissor, é bastante elogiado, em determinado momento foi até titular aqui no Inter. Hoje perdeu essa condição porque tem uma dupla titular, que é o Vitão e o Mercado. Mas o Kaique Rocha deve ser comprado. Eu citei o Vitão e o Mercado como dupla de zaga titular hoje, e o Vitão é o próximo nome também a ser comprado, e o Inter tem até, de certa forma, uma preocupação, porque o Vitão é um zagueiro que vem sendo visado. Explico por quê, e eu já trouxe aqui no canal e repito, o PAOK já fez uma sondagem pelo Vitão, ofereceu 2 milhões de euros pelo jogador. Mas a situação muda porque o Vitão quer permanecer em Porto Alegre, o Inter quer permanecer com o Vitão. Teve até uma briga entre o Vitão e o Shakhtar Donetsk. O Shakhtar ameaçou ir na FIFA em relação ao Vitão, mas foi só por conta dos jogadores que estão permanecendo em outros clubes que não seja no futebol ucraniano. A situação é a seguinte, o Inter já abriu negociações, o Inter deve pagar um valor entre 2 e 3 milhões de euros, mas acima, obviamente, dos 2 milhões de euros que o PAOK havia oferecido. Então, colocando, em média, 2 milhões e meio de euros pelo Vitão, é mais ou menos o que o Inter deve pagar por esse jogador, tá certo? Então, 1 milhão de euros pelo Kaique, 2 milhões e meio pelo Vitão. E aí eu entro no último nome, que é o Wanderson. E a gente também já trouxe aqui no canal, mas não vale a gente repetir, na verdade, essa situação, tá? O Wanderson, 4 milhões e meio estipulados em contrato, 4 milhões e meio de euros estipulados em contrato para o Inter comprar este jogador. A situação de momento é, o Inter vai fazer esse pagamento em 6 parcelas. Essas 6 parcelas vão ser bem espaçadas, não vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, não. O Inter vai espaçar essas parcelas, deve ter um hiato aí de 2 a 3 meses entre uma parcela e outra, cada parcela ali na casa dos 750, 800 mil euros que o Inter vai pagar ao Krasnodar da Rússia, que é o clube que tem os direitos
do Wanderson. Então, 4 milhões e meio de euros que o Inter vai pagar. O Inter está finalizando essa operação. Deve ser confirmado já no próximo mês de setembro que o Inter está adquirindo em definitivo o atacante Wanderson. Então, a gente somando tudo, 4 milhões e meio de euros do Wanderson, 2 milhões e meio de euros do Vitão e 1 milhão de euros do Kaique Rocha. Esses valores fecham 8 milhões de euros. Isso, convertendo para o real, 40 milhões de reais. O Inter vai precisar desembolsar 40 milhões de reais para comprar esses 3 jogadores. O atacante Wanderson e os zagueiros Kaique Rocha e Vitão. Claro, tem suas peculiaridades. O Inter, por exemplo, deve adquirir agora o Wanderson. Então, paga agora, pelo menos em 6 parcelas, obviamente. Então, o Inter vai pagar de forma espaçada o Wanderson, mas o Inter contrata agora em definitivo o Wanderson. O Vitão e o Kaique Rocha devem ficar para o próximo ano. O Vitão, o Inter deve usar a normativa da FIFA até junho de 2023, vai espaçar, vai comprar lá em junho de 2023, e o Kaique Rocha tem até agosto também de 23. Essas compras não vão ser feitas, obviamente, né, pessoal? Tudo de uma vez só, mas o Inter vai adquirir esses 3 jogadores, essa é a tendência. O Wanderson agora, o Vitão, o Inter também vai querer adquirir na próxima temporada, assim como o Kaique Rocha, tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá essa força, compartilha com os amigos, com a família, que a gente volta ainda hoje para falar mais de Colorado por aqui, tá certo? Um abraço e até a próxima.